Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vou iniciar cantando o hino de louvor composto pela irmã Aline. Não tenho assim como lembrar toda a música, mas é uma música que já foi publicada no YouTube, sem plágio, claro, né? Eu vou fazer com carinho e gratidão pela missão que ela tem com a gente. Fiat, faça assim. Fiat, faça assim. Eu me prostro, eu me entrego, eu me derramo diante de tua glória. Eu me prostro, eu me entrego, me derramo diante de tua glória. Divina vontade, reina na minha vida, divina vontade. Amém. Então, vou ler aqui o capítulo 1, item 9. As criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para Jesus, agirem somente com Jesus e para Jesus. Lembrei daquele hino, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É um mistério muito grande, né? Vou começar a leitura. Não me lembro em ordem, mas como posso, irei dizer. E acrescentava: quero que seja sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim, e com o outro olho deves olhar o que estás a fazer. Aqui já adianto que quem está iniciando não é prestar atenção em si enquanto olha Jesus. É tirar os olhos da sua tentação, da sua fraqueza e mudar os pensamentos para as lembranças do que você leu no livro do céu dias atrás, de algum gesto santo que Jesus estava junto com você. Pensar coisas celestiais, porque você se torna um cidadão do céu. Então, nada da terra, nada de pecado devemos pensar. Ainda que a gente tenha nossa miséria, fraqueza, tendências, é não se interagir com essas coisas, né? As paixões também são isso. Então, não é só o extraordinário acontecer, Jesus aparecer para você ter essa retidão bem fixada, porque você viu Jesus, porque você sentiu arrepio, não. É a prova de amor, amá-lo pelo que ele é. Invisível, onisciente, onipotente, a forma dele se comunicar, como eu já falei em outra partilha. Esse livro que chega em minhas mãos, que eu estou tão contente porque estou lendo, segurando ele, né? E é Jesus comigo segurando o livro, não é eu sozinha. É um livro sobrenatural, um livro celeste, não é qualquer livro de livraria. E livros que enganem a gente e nos induzam a um caminho de escrúpulo ou um caminho totalmente cegueta. Não, é um livro que vai cada vez mais nos fortalecendo, né? Para a gente se curar, se libertar e vencer. Então, a retidão não é com nossas forças, é com toda essa providência e mais além, que não temos noção. Então, um olhar em Jesus é isso, né? Usar mais a fé do que a razão muitas vezes, né? É o que eu entendi desse momento. Então, quero que as criaturas desvaneçam completamente. Não é você relaxar em amar as pessoas, deixar de frequentar sua comunidade, sua paróquia, não. Esses dias eu estava numa provação de eu me julgar que eu estava sendo muito fria e indiferente à minha paróquia, porque esses dias está tendo festa do padroeiro São Francisco de Assis. Mas como eu estava fazendo uma
um recomeço, né, de umas faltas cometidas passadas. Eu estava me reerguendo de novo. Então eu estava numa situação assim de me autoconhecer mais, né? De não ir por ir para a missa com a cabeça cheia de esquentamento por tudo que já se sucedeu, que Jesus já perdoou, né? Essa confusão, né? Essa realidade de não voltar para si mesmo e crer que você em Deus consegue não olhar para si mesmo, nem ter desconfiança da graça de Deus. E foi dito também da necessidade da comunhão mais frequente, né? Mas também eu estou ajudando aqui a minha irmã, que é Jesus nela, né? A cuidar do neném, né? É uma criança bem pequenininha. Não que você vá deixar de lado Jesus. É para isso que eu estou fazendo a partilha, né? E quando for possível, claro, em primeiro lugar Jesus, né? Por isso que eu acompanho as aulas. Tenho muito a mudar e a melhorar. Mas não é por isso que... É porque eu não fui na missa na semana que eu não vou deixar de ler o livro do céu e estudar. Não, né? Então, são coisas, são detalhezinhos, né? Vigiar para não cair em tentação, recorrer sempre à oração de libertação. E o mundo está carente, né? Então, às vezes a gente vai para a igreja para se sentir amado pelas pessoas, lembrado pelas pessoas, né? Às vezes de uma maneira tão camuflada que no fundo a pessoa não entende de onde vem a sua coragem, né? De ser uma pessoa totalmente desapegada. Só um momentinho. Oi, Amanda. Depois eu concluo aqui a gravação, eu vou dar sequência, aguarde só um momento. Então, dando continuidade, então vamos observar também na leitura que eu vejo que Jesus também quer que as criaturas se desvaneçam completamente. Então, a gente não pode ficar fixado demais na comunidade e esquecendo, por exemplo, da nossa vida familiar, né? Mas ver Jesus precisando de você através dessas circunstâncias que eu citei, né, da minha vida em família. Então, é uma caridade, né, pelo bem até da própria alma que está recebendo luzes de certa forma. E longe da nossa necessidade do sensitivo para perceber, né? Então, é um ato heróico pela graça, tudo é graça, né? Então, aqui fala: se te dão ordens, não olhe para as pessoas. Não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Então, para o bem daquela alma que talvez tenha sido exagerada no julgar, né? Tenha sido um pouco até obscura, né? Em uns objetivos que a gente não percebe, mas a divina vontade nos protege e nós também protegemos a própria alma dessa pessoa se a gente tiver uma postura de nunca julgar a pessoa, né? De nunca criar atrito, tirar a paz da pessoa que já está recebendo de você, por você estar fundida com Jesus em atitude de tudo se submeter, né? Desde um copo d'água, desde sua mãe lhe chamando para lavar uns pratos, fazer o café. Humanamente falando, a gente não gosta de fazer nada. Gostamos de ficar deitados assistindo filmes, mas isso aí é uma coisa que vai atrapalhar até de Jesus trabalhar em nós, porque uma vez imitando a vida dele, a gente tem que fazer o que ele fazia, né? Ele ficava ajudando o pai na carpintaria, né? Então, ele via Deus Pai no São José, né? Um exemplo. Então, ser feliz, né, com essa amizade primária nele, com ele e por ele, né? Então, eu acredito que eu já falei às vezes em alguma partilha que o primeiro contato que nós tivemos ao sermos criados foi com Deus. Depois foi com a mãe na barriga, com o pai, enfim. Deus é o sumo bem, né? Então é um mistério que a gente quer desvendar com nossas forças, com o nosso jeito, com o nosso imediatismo. E isso não pode acontecer. Por isso que a gente recorre à graça divina de ter uma santa paciência também com Deus. Não que Ele tire a nossa paciência, mas é que
Nós somos muito lerdos, muito burros, essa é a palavra, né? Então, ele dá paciência e força para nós, né? Então, não julgarás ninguém, não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada. Então, às vezes tem circunstâncias que afetam diretamente nossa estética, por exemplo, nosso exterior que pode estar desordenado, né? Uma circunstância que impede de você ter mais agilidade em fazer alguma coisa, uma situação que vai lhe incomodar e atrapalhar também a vida social. Mas aquela pessoa que está ali lhe distratando ou está lhe atropelando em situações que vai sufocar você, causar você um aperreio, lembre-se que são testes, mas também são atos de você se autodisciplinar, se autocontrolar, para não agir como ela espera que você haja, né? Com descontrole. Então, lembrar de não julgar é isso também, né? Mas Jesus também, na sua humanidade, teve essa circunstância, né? Então, se podes ou não fazê-la, fechando os olhos a tudo isto, os abrirás para olhar somente a mim. É aquela questão. Só tem você e Jesus na terra. Jesus tem tanto ciúme de nós que às vezes se usa até de pessoas da comunidade ou pessoas da nossa paróquia, seja a situação, que vão se afastar da gente de alguma forma, mas não é por maldade dela nem nossa, mas para o bem de nós, que somos dele, né? Então, não olhar se é penoso ou se agrada, é isso também. Me levará junto de ti, pensando que estou olhando-te fixamente, né? E me dirá, Senhor, só por ti eu faço, só por ti quero agir. Já não sujeita às criaturas. Então, nós ainda somos muito sujeitos às criaturas porque estamos ainda em formação. Estamos necessitando totalmente ficar morrendo para nós mesmos numa situação que a gente acha que já morreu, mas vem de novo, mas de novo a gente amarra a nossa vontade, né? E não quer a gente o dia todo só lendo o livro do céu por ler, né? Ouvindo aulas, mas justamente ocupando a mente e servindo, né, ao próximo. O que Jesus faria no meu lugar, né, de acordo com a minha capacidade. Então, se tu andas, se trabalhas, se falas, em qualquer coisa que fazes, teu único fim deve ser só de agradar só a mim. Então, às vezes agradar a Jesus pode a gente se estranhar. Que às vezes uma coisa que para você é repulsiva, para ele tem sido agradável. Exemplo, quando minha avó era viva, né, que ela necessitava de fazer suas funções fisiológicas, eu estava ali aguentando um pouco, né, por amor a Deus, todo o detalhe que ela citava da circunstância que não era favorável falar para mim, né, porque eu sou muito encabulada, então eu tinha que pular as vírgulas, né, porque o idoso ele vira uma criança, fala o que pensa, o que vem na cabeça, né. Fora os constrangimentos que os outros me faziam porque riam, né, da situação da idosa a comentar os comentários. Porque quando a pessoa é adulta tem um recato. E muitas vezes o idoso perde um pouco esse recato, mas tipo, não é um recato malicioso, é uma questão de se sentir confiante perto de você, né? Então, é o próprio Jesus ali escondido, né? Então, são coisas que eu nunca vou esquecer. Minha avó foi embora, mas ficou a lembrança da situação. E outras que punham em risco também até a salvação dela, se eu expusesse ela para as pessoas, né? Certas coisas estranhas da sua natureza de pecado, né? Da circunstância. Então, foi um trabalho também de intercessão. Então, quem é que agiu primeiro? Jesus. Para poder, Jesus em mim, fazer esse ato de caridade heróica, que pode para muitos ser bobagem, para muitos pode ser tirado de letra, mas tem coisas que fogem da nossa interpretação, que foi muito profundo, né? Foi muito delicado também, né? Então, esses são os atos, né? Então, olhar somente para Jesus
e confiar cegamente em Jesus. Até o nosso corpo participa, né? E esse corpo é de quem? De Jesus. Porque quando você usa esse corpo, os seus olhos, sua sinceridade, né? Jesus vê a sinceridade. Então, nossa fundadora é a que dá a ordem. Mas é Jesus que está nela. Então, a gente parar de perder a caridade com as pessoas que tiveram tanta paciência com a gente, né? E que afirma isso. E que a gente, em algum momento, a gente não entende, né? Mas a gente confia em Jesus. Por amor a Jesus, a gente acredita que essa pessoa teve sua limitação atingida, né? Não por a gente querer que acontecesse isso, mas é um aviso para a gente se dedicar mais ainda por conta de tudo que acontece de negativo também por nossa culpa, né? Então a gente não vai se julgar, porque Jesus já perdoou, nem julgar a pessoa, mas aceitar a cruz se for também mal compreendido, né? Ou esquecido. Então tudo é para a gente estar mais ainda unido a Deus, sem nos importar, às vezes com alguma crítica que pode surpreender você própria que tentou acertar, né? Como diz uma música, se eu errei, errei tentando fazer direito, né? A gente só é muito ruim, muito ruim, muito ruim quando a gente se garante, sem contar com a graça para perdoar o ato feito a si mesmo. Então, por isso que o livro do céu veio para nós, né? Cada um cuida do que é para cuidar. O seu Jesus que está dentro de você, cada um tem o seu, né? O meu é diferente, né? Porque Jesus ele tem uma multiplicidade de trabalhar em cada alma de forma diferente, que é uma graça extraordinária, o conhecimento do seu coração, né? Que ele conhece, ele é misericórdia, né? Ele ensina a amar. Amar aquele que às vezes tem uma firmeza esquisita, uma atitude impulsiva, às vezes você pensa que a pessoa é rebelde com você, é escrupulosa demais com você, mas você oferta em reparação para o bem da pessoa, para ela amadurecer também, para ela reagir olhando para si própria em vez de olhar só para você. Mas isso é que Deus vai saber, a gente não precisa. Os véus vão se abrindo à medida que você não precisa ficar focado nas pessoas. Isso não é ser antissocial. Antissocial é quando você não quer amar ninguém, não quer dialogar com ninguém, mas quando você tem essa oportunidade de alguém vir até você, né, com um olhar, pedir uma ajuda, você vai, né? E Jesus se interte com você ali, né? Ele faz o que ele quiser de nós. Então, resistir a esse orgulho de dizer, vi, Jesus podia ser assim, né? Ai, fulano poderia olhar para mim, lembrar de mim. Não, isso é morrer para a vontade humana na hora, né? E quem convence a gente não é só as palavras humanas, é o Espírito Santo, né? Então é para isso que a gente jejua também. Então, todo mundo é Jesus, né? Então, o que fazer, né? Ajudar nos atos. Se aquele irmão, Jesus ilumina, aquele irmão, ele tem uma fraqueza, exemplo de carência, e ele está ali expulsando, digamos assim, está criando uma situação imaginativa. Naquele ato, você humildemente entende que é a humildade da pessoa. É a pessoa não querer lhe enganar, querer lhe ajudar, às vezes de uma maneira um pouco estúpida, mas naquela estupidez ali. É uma correspondência à graça para lhe dizer a verdade de quem é você aos olhos de Deus, para você não se garantir a poderosa, a que está sendo a santa, né? E resistir a isso também, né? Essa autoimagem, né? Tão louca que a gente tem da gente. E assim a alma vai ficando cheia de luz, né? Assim Jesus se agrada. Porque a gente está sendo honesta com Jesus, que sem ele não adianta a gente amar o irmão, né? O irmão mais perto, que é a família, né? Meu coração inclina-se muitas vezes a coisas desse mundo, mas não inclinar que eu vá me prender, né?
Então, o que o livro do céu quer também nos alertar, né? E se fechar os olhos a tudo para só olhar Jesus, é não ficar enlouquecida porque errou, porque pecou, né? Então, quantos defeitos evitarás, né? Não é um defeito que você vai agora instantaneamente no instantâneo. Olha, os defeitos acabaram agora, não. É um dia atrás do outro. Então, outras vezes me dizia, também quero que, se as pessoas te mortificam, te injuriam, te contradizem, mantenhas o olhar fixo em mim. Então, não sai da comunidade por nada. Mesmo que todos te contradizam, né? E julguem você, aproveite da sua queda e vá piorar as coisas, falando mal de você, criando contendas. Às vezes uma contenda que a pessoa sozinha vai falando e você não se defende por bem daquela alma, para ela dar tempo também de respirar e pensar, peraí, eu errei, vou pedir perdão a Jesus. Às vezes a pessoa nem vem a mim pedir o perdão, né? Mas Jesus está vendo a intenção de eu desejar o bem para essa pessoa. Por quê? Porque Ele habita em nós. Só que não é porque a gente é um nada que a pessoa também precisa, dentro do grupo ou fora do grupo, nos pisar assim e nos. Mas é aquilo, né? Você está ofendendo Jesus, você não está ofendendo a mim, né? Mas claro que se Ele estiver vendo em você que você está certa, então é muito delicado, né? Então, mesmo assim, manter esse olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo, filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto, não as criaturas. Claro que esse sofrimento para a gente ser humilde, para a gente fazer atos de reparação pelas pessoas que são obstinadas, pelas pessoas orgulhosas, pelas pessoas que são idólatras da sua imagem, de santo na igreja, de ser bem elogiado, e para prevenção nossa também, né? Filhos, sou eu, né? Afastes o olhar delas, né? Sejamos senão somente eu e tu sempre. As demais destruas. Vê, quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Então, a verdadeira beleza que Deus quer que a gente veja, os véus ainda vão ser abertos. Desde que a gente se dedique a meditar, esperar muita coisa positiva, né? Que não é na questão de o outro me entender de imediato, do outro me aceitar porque eu tô sozinha, porque não tenho amigos. Não. Se você contemplar o céu, as flores, o vento, o silêncio delicioso, que é um silêncio santo, né? Esses dias eu estava até crendo no poder do jejum, né? Uma pessoa da minha família amava ouvir som alto. Muito, muito, muito. Essa pessoa agora não suporta barulho, né? Uns carrinhos que tá passando na avenida, a pessoa, nossa, que barulho. Aí eu me controlei, né? Mas eu poderia criar uma discussão, né? Mas eu deixei na mão de Deus, disse a Jesus, olhe só para mim, sou eu que quero que você supere o passado, né? Tipo, ela ouvia som muito alto que chega, arrancava couro do meu ouvido, no modo de falar. Rebeldia total, né? E falta do domínio, né? Da autoridade dos pais também. Mas ela agora está se dando conta sozinha o quanto perturba uma pessoa com noites mal dormidas e ouvir barulho no outro dia, que era o meu caso, né? Que a situação se inverteu. E Deus sabe o que eu quero dizer. Então, tu me farás um presente, me agradecerás afetuosamente, serás grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás retamente diante de mim. Nada mais te causará inquietude e gozará sempre de paz. Então, ficar em paz, não ficar no escrúpulo, né? Não relaxar na leitura do livro do céu, não se distanciar de Jesus, porque foi atingida no seu eu, na sua autoestima, né? Você é o quê? Um nada.
Se você é um nada, para que essa pretensão de se proteger de alguma crítica ou julgamento do próximo? Agora, o próximo é que tem que se corresponder com Deus e ser um nada também. Se o outro não quer ser um nada e só de vez em quando, por exemplo, fica na comunidade, às vezes só para observar, só para poder ser um instrumento para o diabo ser humilhado de novo, né? Então, o que a gente faz é humilhar Satanás quando a gente vai rezando por essas pessoas, abençoando a vida delas, desejando que elas sejam salvas e especialmente que conheçam de verdade a divina vontade, conhecendo como era a vida íntima de Jesus. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat.